Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos falar de uma disciplina que é bastante prática. Ela é muito importante tanto para aqueles que estão no setor público, como os fiscais, quanto para aqueles que estão no setor privado, como os gestores de qualidade, consultores, responsáveis técnicos, porque toda a nossa vida, a vida de vocês, a sua atuação, ela é permeada pela lei. Por isso, é muito importante que você conheça a lei, que você conheça as instruções, regulamentos e que você saiba ler esta lei. Por isso, nós demos o nome a essa disciplina de leitura legislativa, porque nesta disciplina você vai ser capaz de ler a lei junto comigo. Você vai aprender a fazer a leitura da lei e aplicar isso ao seu dia a dia. Então, toda a nossa vida, ela é ligada ao princípio da legalidade. Não só a administração pública tem que respeitá-lo, mas também o setor privado. A legalidade é algo que vai permear a minha vida e a sua vida, a minha atuação e a sua atuação o tempo todo. Então, por isso, é importante que você conheça a lei. É importante que você saiba ler. Não só ler. Não, professor, não é possível, né? O que é isso? Me ensinar a ler a lei. Na verdade, você vai compreender situações específicas da lei. Que situações específicas são essas? Você vai compreender por que uma norma jurídica é criada, como uma norma jurídica é criada, qual que é a diferença, por exemplo, de uma lei para um regulamento? Qual que é a diferença de uma lei para uma instrução normativa, um decreto? Isso é muito importante porque vocês, enquanto fiscais, vão viver rodeados de regulamentos, de manuais, de portarias, decretos, e você precisa saber como é que eu aplico isso. Se tiver um conflito, a lei fala uma coisa e o regulamento fala outra coisa. Como é que eu vou saber qual dessas eu vou aplicar? Então, estes são os objetivos dessa nossa aula de leitura legislativa. Fazer com que você seja capaz de conhecer o ordenamento jurídico brasileiro, entender como são criadas as normas jurídicas, saber como se aplica cada norma, uma lei, um decreto, uma portaria, instrução normativas, regulamentos, manuais, etc., circulares internas e assim por diante. E saber os itens que compõem uma norma e como a gente interpreta essa norma para aplicá-la. Então, é uma aula muito importante para você, ela vai ajudar você na sua vida cotidiana, para que você saiba, né, como se portar diante de uma situação, principalmente de conflito entre normas. Então, vamos lá, vamos ver aqui o nosso cronograma. Você vai saber primeiro o que são normas jurídicas. Depois você vai conhecer os objetivos que se tem ao criar uma norma jurídica. Veremos a classificação dessas normas, a hierarquia existente entre elas, né? E como elas são criadas, como são revogadas. Também veremos os tipos de norma constitucionais, infraconstitucionais e infralegais, e veremos os itens que compõem as normas e os conflitos e dúvidas existentes aí em casos, né, as situações relativas às normas propriamente ditas. Então, este é o nosso cronograma. Vamos lá, vamos conhecer o que são normas jurídicas. Então, aqui eu coloquei um conceito para você a respeito do que seria uma norma jurídica. A norma jurídica é uma regra de conduta que traz uma imposição que é admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico é o composto dessas normas. É onde estão as leis,
os decretos, as medidas provisórias, os regulamentos, as portarias, as instruções normativas, tudo isso compõe o nosso ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico, ele é composto justamente do que nós chamamos de norma. Então, a norma, ela é um padrão, um impositivo de conduta para que as pessoas possam viver em sociedade. Então, por isso que nós chamamos o direito de ciência social aplicada, porque ele é uma ciência que vai estudar justamente a evolução social, vai trabalhar de acordo com ela, e o direito vai regulamentar a vida em sociedade. Então, por isso que a norma, ela é um conjunto, de regras e princípios que impõem a uma determinada pessoa ou às pessoas um padrão de conduta. Então, aqui eu coloco para você, as normas são responsáveis por regular a conduta do indivíduo em sociedade e fixar enunciados sobre organização do Estado e da sociedade. Esse ponto aqui é o ponto onde você vai se encontrar. Você que é um administrador público, um servidor, um agente, você vai se encontrar aqui. As normas que fixam enunciados sobre a organização do Estado são justamente as normas do direito administrativo. Direito este, tamanha importância para você. Então, as normas que vão dizer respeito à sua função são normas de organização do Estado e que vão acabar por trazer limitações à liberdade dos cidadãos por causa do exercício do poder de polícia. Tudo isso você já viu comigo na disciplina de direito administrativo. E a norma, ela impõe àquele que infringe os seus preceitos, os seus comandos, as penalidades que estiverem previamente previstas. Então, vamos imaginar aqui. Quando se cria um Código de Trânsito Brasileiro, só para você entender a norma de conduta, eu tenho ali uma lista de situações em que eu, enquanto cidadão, devo observar e devo pautar a minha conduta como motorista. Caso eu, motorista, descumpra, infrinja aquilo que está posto na norma como um padrão de conduta no trânsito, eu me sujeitarei às penalidades que já estão previamente previstas. Então, se eu dirijo embriagado, eu já sei, antes mesmo que eu faça, eu haja daquela forma, eu já sei qual penalidade será aplicada. Então, isso que é a norma jurídica. É um conjunto de regras e princípios que estabelecem condutas a serem seguidas pelos indivíduos dentro da sociedade. Quais são os objetivos de se criar uma norma? Por que eu crio uma norma? Justamente para se criar, para se guiar o comportamento das pessoas, das comunidades e também dos agentes públicos no âmbito do Estado, realizando assim o direito e a justiça. Então tem a ver justamente com o que é a norma. Eu crio a norma justamente com o objetivo de estabelecer um padrão comum de conduta, de dizer, como as pessoas devem se portar na sociedade, como os agentes públicos devem agir em relação ao Estado, enquanto representante dos Estados. Então, esse é o objetivo de criar uma norma. Vamos lá. Nós vamos, então, agora ver como é que as normas são classificadas para que nós possamos conhecer a hierarquia existente entre elas. Então, eu tenho aqui a Constituição
da República, nós chamamos, né, de norma constitucional, e junto com ela nós temos as emendas constitucionais, que eu vou explicar cada um deles, o conceito para você, logo depois que nós virmos a hierarquia das normas, tá bom? Nós temos as normas infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição da República, que são as leis, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E, por fim, nós temos as normas infralegais, que não são leis, não são feitas por um processo legislativo, elas são atos normativos, são o decreto, as portarias, as instruções normativas, os regimentos internos, as circulares internas e os manuais. Então, só para facilitar o seu entendimento, é como se nós estivéssemos falando de uma lei, entre aspas, em sentido informal, né? Ela não tem o processo legislativo, mas ela cria uma norma, ela estabelece uma regra de conduta. Hierarquia das normas, então. Veja a pirâmide que nós temos aqui, que é justamente a pirâmide kelseniana. Nós seguimos aqui a teoria de Kelsen, Hans Kelsen, um grande estudioso do direito, que estabeleceu a teoria da supremacia da Constituição. E discorrendo sobre a teoria da supremacia da Constituição, o Kelsen faz uma pirâmide de hierarquia das normas. E aqui nós trazemos a hierarquia de acordo com essa pirâmide estabelecida inicialmente por Hans Kelsen. Então, no topo da pirâmide está a Constituição da República. No meio da pirâmide, logo abaixo da Constituição, estão as normas infraconstitucionais. Abaixo, né, inferiores à Constituição da República. E logo abaixo, na base da nossa pirâmide, nós temos as chamadas normas infralegais, que não são consideradas leis. A gente não pode falar assim, um decreto é uma lei. Não, um decreto é uma norma, um ato administrativo de caráter normativo, mas ele não é lei em sentido formal, e nós vamos entender por quê. Por isso que nós chamamos de infralegal. Não é lei, né? Tá fora do conteúdo legal, legislativo, como, né, podemos dizer. Quando nós pensamos em hierarquia, esta é a hierarquia que você tem que seguir. Então, qual é a norma mais importante que nós temos aqui? A Constituição da República. A Constituição da República é a nossa norma suprema. Tanto é verdade que a Constituição ela não é uma lei, ela é uma norma. E ela é a norma suprema no nosso país. Ela está acima de toda e qualquer legislação. Tanto é verdade que uma lei não pode ser contrária à Constituição da República, porque se a lei for contrária à Constituição da República, ela será declarada inconstitucional. Provavelmente você já viu na televisão mencionando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a norma X, a lei X. Essa declaração de inconstitucionalidade significa isso. A lei não está de acordo com a Constituição. Uma lei que não está de acordo com a Constituição, que é a norma máxima, a norma suprema, ela não pode vigorar no nosso país. Ela tem que ser retirada do ordenamento jurídico, declarada a sua inconstitucionalidade. Aquela lei não pode ser aplicada. Por quê? Por causa da hierarquia. A Constituição está acima das leis. Então, toda lei, toda resolução, toda medida provisória,
tem que estar de acordo com a Constituição da República, sob pena de inconstitucionalidade. Então, vamos imaginar que uma lei relativa, né, à inspeção de produtos de origem animal, ela esteja contrária ao que dispõe a Constituição. Ela fira, por exemplo, um princípio da Constituição da República ou um direito fundamental. Vamos imaginar assim, vou dar um exemplo bem, digamos, não é tosco, mas bem assim, surreal, para que você possa entender. Vamos imaginar a loucura de uma lei que diga que o fiscal, quando for fiscalizar um determinado estabelecimento, se o produto estiver impróprio para o consumo, o fiscal do Ministério da Agricultura pode efetuar a prisão do indivíduo. Essa lei, ela viola frontalmente a Constituição da República. Porque a Constituição da República, ela fala que a prisão, ela se dá em flagrante delito ou por meio de uma ordem judicial escrita e fundamentada. O flagrante só acontece quando eu estou diante de crime. Ter produtos que são impróprios para o consumo não é, atividade criminosa. E você não é o juiz para determinar uma ordem de prisão. Então, jamais uma lei relativa à fiscalização, polícia administrativa, poderia determinar a prisão de alguém. Por quê? Porque fere a Constituição da República. Então, hierarquicamente falando, a Constituição é a nossa norma máxima. Abaixo dela, aí sim, estão as normas infraconstitucionais. A lei, a resolução, a medida provisória, essas são feitas mediante um processo legislativo, que você vai ver comigo, né, logo na sequência, como é que ele é feito. Mas as leis, o que nós chamamos de lei em sentido formal, e as resoluções e medidas provisórias, elas são consideradas, né, normas infraconstitucional. Estão fora da Constituição da República, mas tem que estar de acordo com ela. Então, se eu tenho um conflito entre a Constituição e a lei, qual que eu aplico? A Constituição. E declaro a lei inconstitucional. Agora, e se eu tiver um conflito entre uma lei e um decreto? Entre a lei e um regulamento do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Qual deles eu vou aplicar? No próximo bloco, você vai ver comigo essa resposta. Qual eu teria que aplicar em uma situação dessa? Então, até o próximo bloco.